A saga Mutante já foi confirmada pela Marvel e está, aos poucos, substituindo a grande saga do multiverso. Para quem não está entendendo nada, fica nesse vídeo que eu explico. A Saga Mutante. Uma saga de filmes na Marvel é um conjunto de produções que juntas contam uma história bem maior. Por exemplo, a Marvel começou com a Saga do Infinito, que trouxe a jornada das joias do infinito usadas por Thanos para aniquilar metade de toda a população do universo. Já a segunda saga no estúdio foi focada no multiverso, onde os heróis descobrem que fazem parte de algo muito maior e que, assim como o universo deles, existem centenas de outros por aí que agora estão entrando em colisão. Essa saga do multiverso ainda não terminou. Ela deve ser encerrada em um super filme dos Vingadores chamado Guerras Secretas, que vai ser lançado no ano que vem, em dezembro de 2027. Porém, a primeira parte desse grande evento já começa agora com Vingadores Doutor Destino. Com o fim dessa saga bem próximo de nós, é natural surgir a pergunta: afinal, o que vem depois? E o Kevin Feige, o chefe da Marvel Studios, já confirmou: teremos uma saga inteira focada nos mutantes. Nesse novo ciclo de história, os X-Men e outros mutantes vão se unir ao universo Marvel e coexistir com os Vingadores, o Quarteto Fantástico e vários outros heróis. Bom, agora que você já sabe de tudo isso, vamos para o assunto principal do vídeo. A saga dos mutantes já deu diversos sinais e várias pontas já foram introduzidas no UCM. A Marvel sempre tem esse costume de ir adicionando detalhes de pouquinho em pouquinho até convergir em algo enorme. E para ser sincero, essa saga já é mencionada desde a Batalha de Nova York, lá em 2012. Acho que eu estou louco, né? Pois eu vou te explicar. O controle de danos. O Departamento de Controle de Danos teve sua origem no primeiro filme dos Vingadores, logo após a Batalha de Nova York em 2012. Com a cidade parcialmente destruída e cheia de tecnologia alienígena Chitauri espalhada pelos escombros, o governo americano percebeu que precisava de uma divisão especializada para lidar com esse novo tipo de problema e evitar que armas extraterrestres caíssem em mãos erradas. Para tirar o projeto do papel com eficiência, o governo firmou uma parceria oficial com Tony Stark. As indústrias Stark forneceram o financiamento e a tecnologia de ponta necessária para recolher, desmontar e catalogar com segurança os artefatos alienígenas e o maquinário perigoso que sempre sobra das batalhas dos heróis. A primeira vez que o controle de danos apareceu de fato operando no UCM foi no prólogo de Homem-Aranha de Volta ao Lar, e foi justamente a criação desse departamento que acabou criando o vilão Abutre. Adrian Toomes e sua equipe de sucateiros tinham um contrato milionário da prefeitura para limpar os destroços de Nova York, mas foram interrompidos e expulsos pelos agentes federais. Sem contrato e com um pouco de tecnologia Chitauri roubada e escondida, Toomes passou os anos seguintes operando no mercado negro. Com o passar dos anos e após os eventos da Saga do Infinito, o controle de danos evoluiu de forma drástica. Eles deixaram de ser apenas uma equipe de limpeza de entulhos e se tornaram uma agência federal de aplicação de lei quase militarizada. Como foi mostrado em produções recentes como Homem-Aranha Sem Volta para Casa, Miss Marvel, Mulher Hulk e Magnum, eles agora utilizam drones de combate confiscados das indústrias Starks, armamento sônico e operam uma prisão de segurança máxima. O foco exclusivo dessa agência passou a ser rastrear, interrogar e deter indivíduos com superpoderes e vigilantes que atuam fora da lei. O controle de danos persegue esses heróis porque o governo dos Estados Unidos teme o poder nas mãos de pessoas sem supervisão e deseja manter o controle absoluto sobre elas. Adotando essa postura, eles caçam indivíduos não registrados antes que causem qualquer problema. Bem, isso cria uma ponte perfeita. O controle de danos já atua com o mesmo tipo de preconceito e opressão governamental que os X-Men sempre enfrentaram nos quadrinhos. Eles servem como uma base ideal para caçar os mutantes no UCM, assumindo um papel narrativo muito semelhante ao início daquela história dos Sentinelas. Heróis perseguidos e o controle de danos. Agora que você já percebeu que o papel do governo na caçada aos mutantes já começou a ser formado com a ascensão do controle de danos, vamos falar dos heróis que já foram perseguidos por eles.
A perseguição do controle de danos a Miss Marvel e ao Kang-Han é o maior exemplo de como a agência deixou de ser uma simples equipe de limpeza para se tornar uma força militarizada que caça indivíduos aprimorados não registrados. Tudo começou de forma caótica na AvengerCon, quando Kamala ativou um bracelete mágico e usou os seus novos poderes para salvar uma colega. O resgate viralizou nas redes e a colocou na mira dos agentes Cleary e Deaver. Usando isso como desculpa, a agência iniciou uma caçada implacável e movida a muito preconceito, realizando varreduras agressivas pela cidade de Jersey, invadindo mesquitas e hostilizando a comunidade local. A situação, que já era um absurdo, tomou proporções de guerra quando Kamhan herdou repentinamente os poderes instáveis da Dimensão Nor após a morte de sua mãe. Desesperado e sem controle, ele buscou ajuda, mas foi rastreado pela agente Deaver, cuja abordagem violenta causou a explosão de uma loja de conveniência. A partir desse momento, as duas caçadas se uniram em um cerco armado pesadíssimo na escola da heroína. Ignorando ordens superiores para recuar e usando o pânico de um jovem inexperiente como desculpa, o controle de danos usou drones e canhões sônicos contra adolescentes no meio da rua. No fim das contas, a tragédia só foi evitada porque Kamala criou um escudo gigante de luz, abrindo caminho para que Kamhan escapasse com vida e fugisse do país. A relação do controle de danos com a mulher Hulk escancara o lado mais burocrático, punitivo e hipócrita da agência. A situação explodiu no final da temporada, quando o grupo extremista chamado Inteligência invadiu o telão do evento para expor vídeos íntimos e dados roubados da Jennifer na frente de todo mundo. Como qualquer pessoa faria, ela foi tomada por uma raiva mais do que justificada, se transformou e destruiu o telão. O controle de danos não quis nem saber do contexto ou do fato de que ela era a vítima de um crime cibernético gravíssimo. Eles apareceram rapidamente, armados até os dentes, e trataram a heroína como um monstro descontrolado. Ela foi presa e jogada direto na prisão de segurança máxima, a mesma instalação onde o abominável cumpria a pena. O motivo da perseguição foi puramente uma política de tolerância zero. Aos olhos da agência, não importava que ela fosse uma advogada brilhante, ela se tornou apenas uma ameaça superpoderosa fora da caixa. Para sair da prisão, a Jennifer foi forçada a aceitar um acordo humilhante, sendo obrigada a usar um inibidor no tornozelo e proibida por lei de se transformar na mulher Hulk novamente. Foi mais uma prova de que a agência prefere amordaçar e neutralizar quem tem poderes do que ir atrás dos verdadeiros criminosos. A perseguição do controle de danos ao Homem-Aranha marcou uma virada pesada na vida do herói e mostrou o quão implacável a agência pode ser. Tudo começou logo depois que o vilão Mistério revelou a identidade do Peter Parker para o mundo inteiro e, de quebra, armou para que ele parecesse o grande culpado pelo ataque dos drones em Londres. Assim que a notícia estourou na TV, o controle de danos não perdeu tempo. Comandados pelo agente Cleary, eles invadiram o apartamento do Peter, deram voz de prisão e o arrastaram para a delegacia junto com a tia May, a MJ e o Ned. O motivo da perseguição foi direto. A agência comprou a narrativa do mistério e tratou o Peter não como um vingador que ajudou a salvar o universo, mas sim como um vigilante legal, um assassino e um terrorista internacional que usou tecnologia Stark de forma totalmente irresponsável. Eles fizeram interrogatórios super agressivos para intimidar os adolescentes e confiscaram os equipamentos do herói. No fim das contas, as acusações criminais só foram derrubadas graças ao excelente advogado Matt Murdock. Mas a pressão do departamento foi exatamente o gatilho que empurrou Peter a tomar a decisão desesperada de pedir ajuda ao Doutor Estranho, o que acabou quebrando o multiverso de vez. A perseguição do controle de danos ao Magnum coloca a agência no papel de antagonista direta, mostrando uma caça implacável a indivíduos com superpoderes que tentam apenas viver uma vida comum. Simon é um ator que tenta esconder suas habilidades iônicas em uma Hollywood que proíbe legalmente pessoas aprimoradas de trabalharem nas telas. Ao descobrir o segredo de Simon, o controle de danos usa a chantagem como arma. O agente Cleary intercepta Trevor Slattery e o força a espionar o herói em troca de não voltar para a cadeia. Quando a farsa é descoberta e Simon perde o controle no set de filmagens, ele causa uma explosão. O departamento já se prepara para prendê-lo. Para salvar o amigo, Trevor assume a culpa pelo incidente, se passando pelo Mandarim novamente e é levado para a prisão de segurança máxima da agência.
Mais tarde, Simon se infiltra na própria instalação do controle de danos para resgatar Trevor. O caso do Magnum escancara que a agência não busca apenas conter ameaças reais, mas sim vigiar, amordaçar e proibir que pessoas com poderes exerçam suas profissões e tenham uma vida normal. A relação do controle de danos com o Doorman mostra como a agência usa qualquer acidente envolvendo superpoderes para justificar uma vigilância implacável e leis punitivas. A vida do Jim Mar mudou completamente quando ele ganhou a habilidade de se transformar em um portal vivo para a dimensão Nor, após ter contato com resíduos tóxicos da Roxxon. No entanto, uma situação saiu do controle durante as gravações de uma sequência, quando ele perdeu o controle de seus poderes por estar alcoolizado e acabou enviando o ator Josh Gad para outra dimensão sem nenhuma forma de recuperá-lo. O controle de danos não perdeu tempo, prendeu Dorman e o colocou sob um regime de vigilância e investigação severas pelo resto da vida para tentar achar respostas sobre o paradeiro de Gad. Mais do que apenas caçar o herói, a interferência da agência resultou diretamente na criação da chamada Cláusula Dorman Hollywood, um decreto respaldado pelo governo que baniu e proibiu indivíduos aprimorados de trabalhar em papéis de cinema e televisão. No caso do Matt Murdock, a relação com o controle de danos toma um rumo bem diferente dos outros heróis. Ele não é exatamente a presa sendo caçada por drones nas ruas, mas sim a maior pedra no sapato da agência dentro dos tribunais. Como um vigilante experiente que atua nas sombras de Hell's Kitchen, ele consegue manter as suas atividades heróicas fora do radar militarizado do departamento. Porém, na sua vida civil como um advogado brilhante, ele bateu de frente com o autoritarismo da organização. O grande confronto direto aconteceu quando ele assumiu a defesa criminal do Peter Parker. Enquanto o controle de danos, liderado pelo agente Cleary, tentava impor uma política de intimidação agressiva, tratando um adolescente como um terrorista internacional apenas com base no vídeo do mistério, o Matt usou o sistema jurídico para frear esse abuso de poder. Ele conseguiu derrubar todas as acusações e forçou a agência a recuar. A situação do Matt é essencial para a história porque ele expõe a hipocrisia e a precipitação do controle de danos, provando que, sem uma linha de defesa legal, qualquer pessoa com poderes pode ser facilmente esmagada por um sistema governamental que age acima da lei. A perseguição do controle de danos a Sarah Gray, apresentada em Homem-Aranha Um Novo Dia, escancara o lado mais obscuro, antiético e cruel dos laboratórios da agência. Diferente de outras versões, o cinema estabeleceu Sarah como uma mutante que compartilha os mesmos poderes psíquicos de sua irmã, Jean Grey. A perseguição culminou na captura da jovem com um objetivo sombrio. O departamento a usou como cobaia para estudar a sua técnica de saltos, uma habilidade rara onde ela conseguia andar de mente em mente entre as pessoas. O interesse da agência não era a contenção, mas sim realizar experimentos brutais para tentar militarizar esse poder. O grande problema é que os testes físicos e psicológicos passaram de todos os limites, causando a morte trágica da jovem dentro das instalações. No entanto, o controle de danos cometeu um erro fatal. Em um último suspiro, Sarah conseguiu enviar uma mensagem telepática de socorro diretamente para Jean. A partir desse momento, a dinâmica virou de ponta cabeça. A agência, que estava acostumada a ser a caçadora implacável, atraiu a fúria de uma telepata poderosa e passou a ser ativamente caçada por uma das mutantes mais perigosas do planeta. Os mutantes que já estão no UCM. A gente já viu que a empresa que vai efetivamente espalhar preconceito e ódio contra os mutantes já está no UCM fazendo seu papel. Mas e o outro lado? Quais desses heróis eram mutantes mesmo? O Namor foi o primeiro personagem a usar abertamente a palavra mutante para se descrever dentro da linha do tempo principal do UCM, em Pantera Negra, Wakanda para sempre. Nascido no século XVI, o rei de Talocan carrega uma mutação genética única que o diferencia por completo do restante do seu povo. Enquanto os outros ganharam pele azul e a capacidade de respirar apenas debaixo d'água após ali a ingestão da planta energizada por vibrânio, a mutação do Namor permitiu que ele mantivesse o tom de pele humano, respirasse tanto no ar quanto na água e desenvolvesse pequenas asas nos tornozelos que lhe dão a habilidade de voar, além de uma força sobre-humana e um envelhecimento extremamente lento. Ao explicar a sua origem para a Shuri, ele deixa claro que é uma anomalia genética.
A presença do Namor é fundamental para a nova fase da Marvel porque provou que o GNX já existia e operava nas sombras da Terra muito antes dos heróis modernos surgirem. A revelação de que a Miss Marvel, a Kamala Khan, é uma mutante foi um dos maiores plot twists da fase 4, principalmente porque alterou a origem clássica da personagem nos quadrinhos, onde ela sempre foi estabelecida como uma inumana. No UCM, essa confirmação oficial aconteceu de surpresa nos minutos finais do último episódio da sua série solo. O seu melhor amigo Bruno estava estudando a genética da família Ken para entender por que apenas a Kamala conseguia acessar os poderes cósmicos do bracelete. É aí que ele joga a bomba. Ele avisa que encontrou uma anomalia no DNA dela, descrevendo o fato explicitamente como uma mutação. Para levar os fãs à loucura e não deixar nenhuma margem para dúvidas, a Marvel ainda inseriu o icônico tema musical dos X-Men da série animada dos anos 90, tocando ao fundo exatamente nessa hora. Like a mutation. Essa cena foi um marco histórico para o estúdio, pois cravou a Kamala como a primeiríssima heroína a ser confirmada com o GNX operando na nossa linha do tempo principal da Terra 616. O caso do Magnum é no mínimo um gigantesco ponto de interrogação quando o assunto é o GNX dentro do UCM. Nos quadrinhos clássicos, a origem dos poderes dele não tem absolutamente nada a ver com uma mutação natural. Ele ganha suas habilidades de energia iônica após ser submetido a um experimento científico barra pesada. O grande detalhe é que a Marvel já provou, com a própria Miss Marvel, que não tem o menor medo de alterar a origem de um personagem para encaixá-lo na nova era dos mutantes nos cinemas. Como a história do Simon ainda está se desenrolando e ele já está sendo vigiado de perto, a grande dúvida que fica no ar para os fãs é: será que o UCM vai manter a origem clássica do experimento iônico ou eles vão aproveitar a deixa para revelar que o experimento apenas despertou um GNX que já estava adormecido no DNA dele? Por enquanto, a Marvel não confirma e nem nega nada, deixando o status oficial do Magno em um verdadeiro limbo. Não sabemos se ele é apenas um indivíduo aprimorado artificialmente ou se é mais um mutante tentando viver escondido sob os holofotes de Hollywood. E para fechar a lista com mutantes confirmados, pelo menos os principais, temos a Jean Grey que aparece no filme do Homem-Aranha. Ela ainda não sabe que é uma mutante. Mutantes versus mutados. Uma dúvida muito comum sempre acaba surgindo nos comentários. Afinal, qual é a verdadeira diferença entre um mutante e um mutado dentro da Marvel? Pode parecer apenas um detalhe chato de nomenclatura, mas na biologia desse universo, essas duas palavras separam heróis com origens completamente diferentes. Para você nunca mais se confundir, vamos explicar de forma bem simples. Na regra da Marvel, um mutante, que a ciência deles chama de Homo Superior, é alguém que já nasce com a fonte dos seus poderes escrita no próprio DNA, o famoso GNX. Essa pessoa não precisou de nenhum acidente de laboratório ou magia para ser especial. A mutação é natural e biológica. Geralmente, esses poderes ficam adormecidos durante a infância e só despertam na puberdade ou em momentos de extremo estresse emocional. Um grande exemplo clássico no cinema é o Namor. Como ele mesmo explicou em Wakanda para Sempre, a mutação dele ocorreu ainda no útero, fazendo com que ele nascesse com características que o resto do seu povo não tem, como as asinhas nos tornozelos e a capacidade de respirar tanto na água quanto no ar. Outro caso importante é o da Miss Marvel, a Kamala Khan. No final da série dela, o Bruno confirma que a Kamala tem uma mutação no DNA que a difere do resto da sua família. O bracelete não deu poderes a ela, ele apenas serviu como uma chave para despertar a energia cósmica de um GNX que já estava lá desde o dia em que ela nasceu. Por outro lado, o mutado é basicamente um ser humano comum. Ele nasceu com o DNA normal, sem nenhum gene especial. Os poderes de um mutado são adquiridos ao longo da vida através de fatores externos, como acidentes radioativos, experimentos científicos, soros químicos ou até intervenções mágicas e cósmicas. O DNA dessa pessoa foi alterado à força depois do nascimento. O Peter Parker, o nosso Homem-Aranha, é o mutado mais famoso de todos. Ele era um adolescente totalmente humano, sem gene X nenhum, até o dia que foi picado por uma aranha radioativa e o veneno reescreveu o DNA dele de fora para dentro. O mesmo vale para o Bruce Banner, que era um cientista brilhante e completamente normal, mas ganhou a capacidade de se transformar no Hulk porque foi bombardeado por níveis absurdos de radiação gama. E claro, o Capitão América também.
O Steve Rogers era apenas um rapaz de saúde frágil do Brooklyn, e os seus atributos sobre-humanos vieram exclusivamente do soro do super soldado. Resumindo aí a história, se a pessoa nasceu com o poder guardado no DNA esperando para despertar, ela é uma mutante. Se a pessoa era um humano normal que ganhou poderes depois de um acidente ou experimento, ela é um mutado. Mas, para os olhos do controle de danos, a origem não importa nem um pouco. No fim do dia, todos eles são apenas alvos no radar. O papel do Homem-Aranha e a Jean Grey. Agora que você já entendeu tudo isso, vamos falar do futuro. Se você bem se lembra, no filme Homem-Aranha Um Novo Dia, o Peter Parker sofre uma mutação pesada. É um processo de mudança totalmente novo no corpo dele, desencadeado pelo alto estresse e, claro, pelo luto profundo após a morte da sua tia e o feitiço que apagou a memória dos seus amigos. Como resultado dessa mutação, o corpo dele começa a fabricar teias orgânicas. Ele perde o controle das próprias ações e fica até com os olhos completamente escuros. Para evitar que essa instabilidade acabe machucando outras pessoas, o Peter decide ir atrás do Bruce Banner. Há algum tempo, Bruce criou aquele bracelete inibidor para manter o Hulk adormecido, permitindo que ele continuasse na sua forma totalmente humana enquanto usasse o equipamento. Inspirado nessa tecnologia, o Peter desenvolve um novo dispositivo capaz de inibir não só os próprios poderes, mas qualquer habilidade gerada por uma mutação. E é exatamente aqui que mora a grande deixa para o futuro. O Peter usa esse dispositivo lá dentro do departamento de controle de danos para tentar conter a Jean Grey e o Hulk. E se você reparar bem na cena, ele acaba deixando um desses inibidores para trás, perdido no meio dos escombros da batalha. A nossa grande aposta é que a agência vai fazer engenharia reversa com essa tecnologia do Peter para criar os famosos colares de inibição. São exatamente aqueles colares clássicos que nós já vimos sendo usados para neutralizar mutantes na animação X-Men 97, como no julgamento do Magneto. Além disso, aquela ação em que a Jean Grey paralisa uma boa parte das pessoas em Nova York chamou muita atenção do público. Essa demonstração de força tem tudo para instaurar uma verdadeira onda de medo e ódio contra ela e contra mutantes em geral, iniciando assim o plot perfeito para que os X-Men finalmente se unam e comecem a lutar a favor da causa mutante no cinema. Mutantes pelo multiverso. Bom, como se tudo isso que nós já detalhamos não fosse o suficiente para pavimentar a chegada dos mutantes na telona, a Marvel foi muito inteligente. Eles usaram a desculpa perfeita da saga do multiverso para resgatar direto do passado aqueles personagens que o público mais ama, preparando o terreno aos poucos. Toda essa brincadeira começou lá em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, quando fomos apresentados àquela variante clássica do Professor Xavier liderando os Illuminati. Logo depois, a poeira subiu de novo na cena pós-créditos de As Marvels, com a Mônica Rambeau acordando em uma realidade totalmente desconhecida e dando de cara com uma versão incrível do Fera operando em um laboratório dos X-Men. Mas foi com o sucesso estrondoso de Deadpool e Wolverine que essa porta foi escancarada de vez. Além de nos entregar o retorno icônico do Logan usando o traje amarelo, o filme trouxe uma leva gigantesca de heróis e vilões clássicos. Vimos a X-23 super madura, tivemos a consagração do Gambit, o Colossus e, claro, toda a galera das antigas comandada pela Cassandra Nova lá no vazio, como a Psylocke, o Azazel e os Dentes de Sabre. E tudo isso está nos guiando diretamente para o maior evento dos próximos anos. Agora, em Vingadores Doutor Destino, as realidades vão começar a colidir nas famosas incursões. O que o tabuleiro da Marvel indica é que todos esses mutantes do multiverso devem cruzar o caminho dos nossos heróis, e, seguindo a regra de ouro dos quadrinhos, eles vão bater de frente com os Vingadores em um primeiro momento. Porém, eles terão que deixar qualquer rivalidade de lado para lutar juntos contra a ameaça suprema do Doutor Destino, na esperança desesperada de salvar as suas realidades do apagamento. Claro que, no universo do cinema, ninguém pode bater o martelo de forma definitiva antes da estreia, mas a grande aposta de quem acompanha os bastidores é que essa guerra não vai apenas destruir mundos, ela vai servir como uma peneira. É muito provável que a Marvel use esse evento para oficializar a permanência de alguns desses mutantes clássicos, transferindo eles de vez para a Terra 616, que é o nosso universo oficial. Dessa forma, alguns desses rostos amados que vieram lá do passado podem acabar se tornando os novos pilares da Marvel logo após o reboot que deve rolar em Guerras Secretas.
E se você chegou aqui, deixe o seu like multiversal, se inscreva no canal Nerdia e até a próxima!